Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Hoje a gente vai conversar sobre um livro muito legal, muito bacana que eu li no começo do ano, chamado Os Leões da Sicília, que seriam o primeiro volume da saga da família Florio. Esse livro, quando eu peguei ele para ler, eu não lembro porque na verdade eu peguei ele para ler. Eu acho que é porque ele me evocou, de alguma forma, Il Gattopardo, que é no Brasil O Leopardo, que também é um romance histórico. E é um filme que eu amo. Eu tenho um livro, uma versão linda de capa dura aqui em casa, que eu nunca li. Mas tem um filme maravilhoso de um dos meus diretores favoritos, chamado Luchino Visconti. E eu acho que por algum motivo esse livro me evocou isso, e aí eu resolvi pegar ele no Kindle para ler. E assim, ele é um livro muito legal, gente. É muito bacana. Eu acho que tem algumas abordagens meio românticas demais pro meu gosto. E quando eu falo românticas, é que eu acho que ele simplifica um pouco algumas situações em detrimento a uma narrativa quase novelesca. Mas ele é um livro super divertido de ler. E ele é um livro grande, mas ele é rápido de ser lido. Quem escreveu Os Leões da Sicília, junto com a trilogia, que é a saga da família Florio, é a Stefania Auti. Auti porque ela é italiana, então eu acho que se pronuncia Auti. Ela é italiana, nascida em Trapani em 1974, formada em Direito pela Universidade de Palermo. Trabalhou como professora para crianças com necessidades especiais e em 2015 ela lança o primeiro romance dela, que também é um romance histórico, chamado Florence. E aí, em 2019, ela lança Os Leões da Sicília, primeiro volume da trilogia. Para eu começar a contar a história dos Leões da Sicília, que, entre outras coisas, nesse primeiro volume, nós teremos a história do nascimento até a morte do Vincenzo Florio, que é a figura patriarcal da família, não é realmente quem vai fundar a família Florio, mas é a figura patriarcal da família e que sua fama vai perdurar durante anos e séculos. Nós precisamos entender o contexto histórico onde se passa essa história. Ela vai começar em 1793, com um terremoto super famoso que aconteceu na região da Calábria, que é onde o Paulo, o pai do Vincenzo, e a esposa Giuseppa, moram, junto com o irmão do Paulo, o Inácio. Vincenzo é um bebê, não existe ainda, não, mentira, ele é um bebê, a segunda gravidez da Giuseppa, que acontece já em Palermo. E aí, depois disso, eles vêm para Palermo, que é uma região da Sicília, e assim a história continua até 1868, que é a morte do Vincenzo. Os próximos volumes da saga provavelmente contam a história do filho do Vincenzo, que é o Inácio, que é o segundo Inácio, e dos filhos dos seus filhos. Mas esse primeiro volume é todo focado no Vincenzo, que realmente é quem dá continuidade à empresa fundada pelo pai e pelo tio e a torna o grande império Flório que perdurou durante séculos. Mas para entender isso, eu preciso que vocês conheçam o período histórico que essa história é contada, que é de 1793 a 1868. Por quê? Porque esse período histórico foi um período muito complicado dentro da história italiana. A gente precisa entender que quando essa história começa, a Itália ela não é do jeito que a gente tem hoje. Toda a região que a gente conhece hoje em dia como Itália, ela, na verdade, era uma sucessão de reinos e ducados menores que, com o tempo, vão sendo anexados ao outro até ocorrer uma unificação sob o nome Reino da Itália, que ocorre entre 1848 e 1870. E aqui, a família Florio, especificamente o Vincenzo, vai se envolver, entre outras coisas, com essa unificação. Em 1816, existe um congresso de Viena que a primeira unificação vai ocorrer, que é a unificação no reino de Nápoles com o reino da Sicília. Quando isso ocorre, a gente tem então a criação do Reino das Duas Sicílias, que eu já ouvi muitas vezes esse título, o Rei das Duas Sicílias, essas coisas. Então, veio dessa parte, esse Reino das Duas Sicílias, no mapa italiano atual,
é bem o finalzinho da bota, bem a pontinha da bota. E esse reino, ele vai ser, entre outras coisas, dominado por uma dinastia muito famosa chamada Dinastia Bourbon. A dinastia Bourbon, ela foi a dinastia que, entre outras coisas, sentou no trono da França logo após a família Valois. Houve um cara chamado Henrique de Navarra, que ele era, rei de Navarra, e ele vai casar com uma menina chamada Margarida de Valois, que ela era, por sua vez, filha da Catarina de Medici. Eu acho que eu já falei sobre a Catarina de Medici aqui, não tenho tanta certeza, mas enfim. Essa união faz com que vai ter um monte de morte na família Valois, e então quem herda o trono é o Henrique através deste casamento com a Margarida de Valois. Essa união entre o Henrique e a Margarida, ela deu origem a 2 obras que eu amo de paixão. A primeira é um livro do Dumas chamado A Rainha Margot, e em seguida um filme da década de 90 com a Isabelle Adjani, que é fabuloso, Era um filme que não era para criança, mas mesmo assim os meus pais me deixaram assistir, a gente tinha até a trilha sonora desse filme em casa, que também se chama Le Reine Margot ou A Rainha Margot. Grande livro, grande filme. Eu prefiro o filme do que o livro porque são pegadas diferentes. O livro do Dumas, ele é Dumas, né? Então você tem uma coisa ali mais respeitosa com a família. O filme é assim, violência e sexo à torta direito, mas é muito bom, gente, é muito maravilhoso. Os Bourbon vão ficar no trono francês até a morte do Luís XVI, que foi o esposo da Maria Antonieta, mas eles vão continuar em outros tronos europeus, como, por exemplo, o trono da Espanha, o trono das 2 Sicílias, o trono de Parma, que era uma outra região da Itália, que hoje em dia é Itália. E até hoje existe Bourbon em trono europeu, que é, no caso, através do rei Filipe da Espanha, que é um rei da dinastia Bourbon. O que acontece é o seguinte, isso tudo, essa unificação de Nápoles com a Sicília, o domínio Bourbon na Sicília, isso tudo vai acontecer a partir de 1816. Os Flório, depois que eles têm o terremoto na cidade deles, na Calábria, eles vão para Palermo, que na época era a capital das 2 Sicílias. E lá em Palermo, eles montam uma venda de especiarias e produtos e temperos, essas coisas, que naquela época também alguns deles serviam como remédios, e daí então começa a sua dinastia. Até quando, por volta de 1848, a gente tem então o começo da unificação da Itália, a partir de 1848, que vai finalizar em 1870. Então, assim, de 1870 até agora, a gente tem o quê? 150 anos? 150 anos em que a Itália é do jeito que nós a conhecemos, né? Do jeito que a gente aprende na escola. Então, é uma história muito, muito curta para esse país. É um período muito curto para esse país existir do jeito que nós conhecemos hoje em dia. Principalmente porque é um país que, inclusive, já se envolveu na Primeira e Segunda Guerra. Então, esse período de ebulição, né, por exemplo, uma das figuras que aparecem, são citadas no livro, é o Garibaldi, que, por sinal, também lutou aqui no Brasil na Guerra da Farroupilha, na Revolta da Farroupilha, a Guerra da Farroupilha, não vou lembrar. Mas ele volta, em 1848, para a Itália para auxiliar na unificação do Reino da Itália contra, por exemplo, os austríacos, porque a gente está falando aqui de um período europeu em que um dos maiores impérios era o Império Austro-Húngaro. E no meio de tudo isso está Vincenzo Florio criando, literalmente entre escombros de guerra, seu império de vendas. O cara, ele era muito bom. Ele vai, entre outras coisas, criar um vinho muito famoso, que é de uma região chamada Marsala. Ele vai ser um visionário no caso do comércio do atum. E ele, inclusive, vai bater de frente com organizações, porque, como eu falei, alguns temperos, alguns chás, algumas coisas do tipo, eram utilizados, entre outras coisas, para fins medicinais. E se você não tivesse uma autorização da guilda dos farmacêuticos, entre aspas,
você não podia comercializar alguns tipos de temperos que eram utilizados para esses fins. Mesmo assim, eles foram e fizeram isso porque eles eram os únicos que conseguiam. Eles criaram laços com governadores e superintendentes para conseguir autorizações que pudessem, mesmo que eles não fossem farmacêuticos ou boticários, vender esse tipo de produto e assim sucessivamente. A gente também precisa entender que para você ser um homem ou uma mulher, enfim, um ser humano, que consegue prosperar no meio de tanta adversidade, inclusive adversidades que mexem com um país inteiro, um reino inteiro, reinos, ducados inteiros, você precisa ser uma pessoa que não tem problema em pisar na cabeça de gente. Isso é um fato. Uma das coisas que Vincenzo, que na verdade os Florio faziam muito, era emprestar muito dinheiro, principalmente para nobres falidos. E aí, quando isso acontece, você tem um monte de promissória que você não cobra, você fica ali guardando. E o cobrar dessas promissórias, eles não vinham realmente em forma de por favor, me dá aí, me paga de volta o que você está me devendo em dinheiro. Esse pagamento, ele vinha em forma de contratos, influência, casamentos, acordos comerciais, autorizações de venda, inclusive perdão por patrocinar armas a exércitos milicianos, né? Então, é esse nível de história que a gente vai ter quando o Vincenzo, que é, mais uma vez, o grande protagonista desse primeiro volume, assumir seu papel de protagonista. Nós teremos uma pessoa, um personagem que ele flerta com o anti-heroísmo. Porque, ao mesmo tempo que ele é um grande homem de negócios que não tem limites para sua genialidade e nem escrúpulos para conseguir o que ele quer, ele também vai ser desta forma em sua vida pessoal. Ele vai querer casar com uma mulher extremamente nobre, porque se existe uma coisa que os Flórios não têm é sangue nobre, e isso vai contar muito. Então, o seu poder é um poder total e completamente baseado no dinheiro que eles têm e, em consequência, no tipo de agiotagem quase que eles fazem com essas promissórias. E por mais que você tenha um poderio tão grande econômico, a gente está falando de uma região que, mais uma vez, era lotada de ducados e principados e reinos e, enfim... E muda-se muito de pessoas no trono. Então, assim, era uma região que, embora os Flório tivesse muito poder por seu dinheiro, quem realmente era quem mandava, entre aspas, quem tinha a honra e a dignidade perante as pessoas, a população local, eram os nobres. Só que a gente tinha muito nobre falido. Então, o Vincenzo ele vai se aproveitar disso para dar aquilo que a família Flório realmente não tem, que é sangue azul. Mas eu vou parar um pouquinho por aqui e aí eu vou voltar depois do comercial para contar um pouco mais sobre as peripécias de Vincenzo Flório e especificamente quanto à sua esposa e filhos. Volto já. Recado do patrocinador aqui. Já já o episódio continua. Mas antes, quero agradecer a sua audiência e te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Para nos ajudar, é simples. Compartilhe esse episódio com seus amigos e assina a nossa newsletter. O link está na descrição do episódio. Obrigada. Pois muito que bem, vamos começar agora nessa segunda parte do programa um pouquinho sobre as temáticas desse livro e 2 pontos específicos que são os 2 grandes relacionamentos dos homens Flório com 2 personagens femininas. Primeiro de tudo, como eu contei para vocês na primeira parte do episódio, um dos objetivos do Vincenzo Flório era trazer, então, um sangue azul para a família dele, já que ele tinha muito dinheiro, mas ele não era respeitado. Isso, na verdade, vai permear toda a história do Vincenzo,
dentro do livro, que mais uma vez não é uma biografia, é um romance histórico. Porque existem muitas e muitas cenas onde eles são, a família Flora inteira, o pai, o tio, o Vincenzo, são muito maltratados pelas pessoas de Palermo. Primeiro porque eles estavam, através de várias medidas não muito corretas, tendo muito sucesso. E dois, porque tinha sim, mais uma vez, como a gente está falando de reinos diferentes, uma xenofobia aí, né? Um racismo aí contido dentro do relacionamento da sociedade de Palermo com os Flório. Então a gente tem isso. Em determinado momento, o Vincenzo vai se apaixonar por uma menina que é filha de uma família falida, diz que uma condessa falida. E só que a mãe dela, mesmo assim, estando na miséria, vira para ele e fala que prefere que a filha dela morra do que trabalhe, do que, na verdade, case com um homem como o Vincenzo, que é um nada, mesmo ele sendo bem mais rico do que eles. E isso vai marcar o Vincenzo de uma tal maneira que quando ele se encontra com o grande amor da vida dele, que é a Giulia Portaluppi, se eu não me engano, o nome, e o que ele faz com essa moça é uma coisa horrorosa, porque ele era tão enlouquecido em casar com uma nobre, que ele toma a Giulia como uma amante. Ela tem 2 filhas dele a priori, ele não se recusa a casar com ela, se recusa inclusive a assumir as crianças, que ele poderia assumir sem problema nenhum, até ela lhe dar um filho homem, porque vai passando o tempo, nenhuma mulher nobre decide casar com ele. E aí, nisso, quando ele percebe que a Giulia, que sempre foi extremamente maltratada por ele, e principalmente pela mãe dele, chamando ela de vagabunda, tá? Porque imagina, teve 3 filhos fora do casamento, né? É que ele resolve, então, se casar com ela, porque ele percebeu que aquele menino, que é o Inácio Júnior, né, digamos assim, vai ser o único que vai perpetuar o nome dos Flório. E aí, assim, uma coisa horrorosa. E a Giulia, infelizmente, por ter vivido durante muito tempo como amante do Vincenzo, ela nunca vai ter o respeito da sociedade que uma esposa de um cara como um Flório mereceria. Então, assim, e mais uma vez, além de tudo, um cara escroto com as filhas e colocando todo o peso desta família no lombo do único menino que ele teve. Então imagina, péssimo pai, péssimo esposo, uma pessoa horrível. Admirável com algumas coisas em termos de negócios, com toda certeza, mas enfim, péssimo. A gente tem outro casal, que é um casal um pouquinho da primeira parte do livro, que é o Paulo e a Giuseppa, não sei porque chamam de Josefina. Paulo e a Giuseppa, que são os pais do Vincenzo, eles nunca se deram muito bem porque é um casamento arranjado. Nesta época, isso ocorria principalmente porque ainda existia essa coisa de mulheres virem com dote. E mesmo mulheres que não eram da nobreza, existia também essa necessidade de dote. Então, existiam muitos casamentos arranjados ainda. É um casamento arranjado, ele era um cara muito bruto e ele vai falecer cedo, ele vai falecer quando o Vincenzo tem 8 anos de idade. E meio que a Giuseppa fica ali cuidando do filho e morando na mesma casa que o cunhado, que é o Inácio. A Giuseppa e o Inácio são apaixonados um pelo outro. Tanto que quando a Giuseppa engravida pela segunda vez do Paulo, logo no começo do livro, que ela tem um aborto, quem está do lado dela segurando a mão dela é o Inácio e não o Paulo. E meio que eles vão eternamente viver esse relacionamento, que não é um relacionamento, de uma maneira muito dolorida, porque como ela é cunhada dele, perante a Igreja Católica, eles são irmãos. Tanto que, por exemplo, para quando você tem casamento entre cunhada e cunhado, né? O marido morreu, o cunhado vai casar com o cunhado. Tinha que ter uma dispensa papal para isso, porque perante Deus eles são irmãos. Então eles não podiam consumar seu amor, e eles viveram dessa forma, um do lado tão longe, tão perto, ao mesmo tempo. E quando o Inácio vem a falecer, a Giuseppa abraça de vez a personalidade amarga que no futuro ela vai apresentar e vai se tornar um pé no saco da pobre da Giulia, esposa de Vincenzo.
Enfim, é um livro muito interessante. Eu acho que ele traz, em termos de temática, temáticas tangíveis, temáticas que conversam com o público. Mais uma vez, temáticas meio novelescas, assim, o amor proibido, sabe? Essas coisas. Isso, pra mim, é a coisa menos interessante na história. Lembrando que eu não falo novelesco como uma forma pejorativa. Eu acho que para tudo tem seu público. Eu não sou o público da narrativa literária com quê de novela da Globo, tá? Não novela formato. Porque eu acho que quando você tem um livro, você tem a capacidade, né? Principalmente um livro como esse, que tem umas 500, 600 páginas, você tem espaço suficiente para desenvolver temáticas e questionamentos sobre a natureza humana muito mais interessantes do que só aquele básico do homem ambicioso, da eterna apaixonada, do casal proibido de se relacionar. Eu acho que isso tudo é muito básico, então isso não me agrada muito. Mas, por exemplo, foi muito legal para mim, que gosto de história, ter lido esse livro para entender um pouco mais sobre a história da Itália, porque é uma coisa que eu não conhecia. Eu não conhecia essa coisa do Reino das Duas Sicílias, eu não conhecia nada sobre a unificação da Itália, eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha essa visão de que o país que a gente conhece como Itália, ele é um país que, na verdade, existe há 150 anos. Eu não tinha, do jeito que ele é hoje em dia, né? Eu não tinha esse conhecimento. Então, isso para mim foi muito, muito bacana. Mas, em termos de história, é uma história simples. São situações folhetinescas até, por assim dizer. E que eu acho que é muito tranquilo de ler e é muito agradável de ler como uma leitura despretensiosa. Como uma leitura um pouco mais, que você vai fazer com um pouco mais de atenção, eu acho que a parte histórica é bem legal, é bem interessante, principalmente porque no meu caso, né, que eu acabo conhecendo um pouco mais da história europeia do ponto de vista inglês, né? E então sai um pouco disso e acabou me abrindo um pouco os olhos para outras situações. Vou ler os outros? Não acho. Eu acho que a partir do filho, né, que é o Inácio, nós temos muito registro histórico do que acontece com a família Flório, que a gente não precisa ter que ler os 2 próximos livros para ter esse conhecimento. E eu sei que tem também uma série na Star Plus que é uma adaptação desse livro. Se não me engano, ele se adapta primeiro ao livro, ele não tem adaptação dos outros, é uma série que só tem, por enquanto, uma temporada de produção italiana. Eu não assisti, mas eu vi o trailer, eu achei meio Terra Nostra, assim, tipo, Palermo inteiro é uma praça, sabe? E aí vocês sabem que eu sou implicante com esse tipo de filme, então eu prefiro, de filme não, de obra, que tem um probleminha ali na construção histórica, então eu prefiro não assistir. Indico, achei mais uma vez bacana, gostosinho, uma leitura boa para umas férias, assim, um mesinho em casa, lendo esse livro, acho que tranquilíssimo. Acho que muita gente vai gostar, principalmente dos personagens do Inácio, tanto o tio quanto o Inácio, filho do Vincenzo, mas para mim é isso, uma leitura tranquila e que eu não vou dar continuidade na saga, tá bom? Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast, agregadores pagos, agregadores gratuitos. Por favor, se você está ouvindo através do Spotify, nos dê 5 estrelas, tá certo? E assine a nossa newsletter. Essa semana, na quinta-feira, a gente vai soltar os livros que serão lidos e apresentados aqui em abril. E é isso, estamos aqui toda segunda-feira às 17 horas, última quinta-feira do mês, episódio extra às 17 horas também. Por favor, nos sigam no seu agregador de podcast. E é isso. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.